Vamos fazer, então, a correção de língua portuguesa do livro integrado da última aula, da página 32 até a 35. Então, continuando com os nossos escritores, né? Releia o que disse Rubem Alves, depois responda as questões. Vamos ler? Comecei a ler quando meu pai perdeu todos os bens e tivemos que nos mudar para o interior. Eu me divertia correndo e lendo muito, mas os livros que li na infância não influenciaram minha obra. Um deles foi o Almanaque do Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato. Tem também o Tartarim de Tarascon, de Alphonse Daudet, um dos melhores que eu li até hoje. Então vamos lá. Quando o Rubem Alves começou a ler muito? Quando seu pai perdeu seus bens e foram para o interior. Isso, quando foram para o interior. Certinho, pode pôr certo. Quando foram para o interior. Vamos certo, tá? Os livros que ele leu na infância influenciaram sua obra? Não influenciaram. Qual dos livros a seguir ele considera um dos melhores que leu? Tartarim de Tarascon. Isso mesmo, certinho. Agora, é aquela parte que nós vamos escrever o depoimento dele, reescrever, só que nós vamos modificar, né? Porque ali é ele contando, ó, comecei a ler quando meu pai perdeu todos os bens. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês tinham que ter feito modificado a pessoa, como se alguém estivesse contando dele, não é isso? Então, como ficou isso? Começou a ler quando seu pai perdeu todos os bens e tiveram que se mudar para o interior. Ele se divertia correndo e lendo muito, mas os livros que leu na infância não influenciaram sua obra. Um deles foi o Almanaque do Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato. Tinha também o Tartarim de Tarascon, de Alphonse Daudet, um dos melhores que leu até hoje. Correto? Pode pôr certinho. Tudo bem, então depois você arruma essa parte aí, tá? Pode arrumar depois. Vamos para a página 33. Releia o que disse a escritora Ruth Rocha, depois faça as atividades. Um livro que marcou minha infância foi Reinações de Narizinho, o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu li. Acho que a minha obra tem muita influência do Monteiro Lobato. Penso como ele, muito como ele, porque é com ele que entra o humor na literatura. Letra A. Por que Ruth Rocha diz que sua obra tem muita influência do Monteiro Lobato? Fala. Isso, olha lá. Porque ela pensa, né? Como ele, né? Ela pensa como ele. Isso mesmo. Então, pode arrumar aí. Que a Ruth Rocha pensa como o Monteiro Lobato, certo? Ruth Rocha pensa como Monteiro Lobato. Ou ela pensa como ele, né? Como o Monteiro. Hã? O que você colocou? Porque ela se inspirou nele. Porque ela se inspirou nas obras dele. Também, tá certo. Pode deixar. Segundo Ruth Rocha, quem introduziu o humor na literatura? Monteiro Lobato. Que personagens você conhece que fazem parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato? Quem gostaria de falar? Pode falar. Pedrinho, Narizinho, Emília, Tia Anastácia, Dona Benta, Rabicó, Cuca, Saci e Visconde. Certo. Pode falar. Eu coloquei Emília,
Tio Barnabé, Pedrinho, Muro Sem Cabeça, Quindim, Saci Pererê e a Dona Benta. Certinho. Quem mais quer falar? Aí é pessoal, né? Cada um vai colocar o que conhece. Reescreva o depoimento de Ruth Rocha como se você estivesse contando. Então, como que vai ficar o depoimento dela? Um livro que marcou sua infância foi Reinações de Narizinho. O primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo que ela leu. Acho que a sua obra tem muita influência do Monteiro Lobato. Pensa muito como ele, porque é com ele que entra o humor na literatura. Correto? Isso. Agora do Ziraldo. Vamos para o Ziraldo. O Ziraldo foi o mais chato para mim de fazer. Minha infância foi povoada de quadrinhos. Consegui guardar toda a minha coleção das edições maravilhosas, com a qual iniciei minha descoberta na literatura. Li Monteiro Lobato, Viriato Correia e um autor mineiro chamado Clemente Luz. Meus verdadeiros amigos de infância. Porém, foram Batman, Super-Homem, Capitão América e outros. Os verdadeiros amigos, né? Então, segundo Ziraldo, o que o levou a descobrir a literatura? Sua coleção das edições maravilhosas. Isso, quando ele leu, né, essa coleção, isso mesmo. A leitura, né, da coleção das edições maravilhosas, certinho. Dizer que sua infância foi povoada de quadrinhos é o mesmo que falar que ele não lia revistas em quadrinhos. Tinha muitas revistas em quadrinhos. Tinha muitas revistas em quadrinhos. Que autores ele leu na infância? Monteiro Lobato, Viriato Correia e Clemente Luz. Certinho. Quais foram os verdadeiros amigos de infância de Ziraldo? E outros, né? Isso mesmo. Como ficaria o depoimento de Ziraldo se você tivesse escrito? Então, ficaria assim, né? Sua infância foi povoada de quadrinhos. Conseguiu guardar toda a sua coleção das edições maravilhosas, com o qual iniciou sua descoberta na literatura. Leu Monteiro Lobato, Viriato Correia e um autor mineiro chamado Clemente Luz. Seus verdadeiros amigos de infância, porém, foram Batman, Super-Homem, Capitão América e outros. Muito bem. Vocês acharam difícil de fazer? A única coisa que nem Modificar os pronomes. O problema é que demora. Demora por causa das reescritas, né? É. Agora do Pedro Bandeira, o último. Reinações de Narizinho me marcou. E além disso, Narizinho foi minha primeira namorada. Creio que tentei imitar o processo construtivo de livro na minha primeira obra, né? O dinossauro que fazia uau. Confesso, outro professor, o cinema, com a rapidez dos roteiros e dos cortes. Então vamos lá. Sublinho que aparece entre aspas. O que aparece entre aspas? Isso, tem três expressões aí. Reinações de Narizinho, pode fazer com marca-texto. Imitar e o dinossauro que fazia uau. Certinho. Próximo. Copie aqui o que aparece entre aspas de acordo com a sua função. Qual foi o que serviu para destacar o título de obras literárias? Certinho. Enfatizar ou ironizar uma palavra? Imitar. Quer dizer, ironizar é fazer um humor aí, né? Ou enfatizar, ou destacar. Então, ele destacou. Eu creio que tentei imitar, né? Ele quis reforçar isso daí. Localize e copie do texto. O título do livro que marcou a infância do escritor Pedro Bandeira, Reinações de Narizinho. Vocês colocaram tudo maiúsculo? Sim, eu tinha colocado minúsculo. É. Eu fiz que nem o jeito que está escrito no texto.
Isso, copiou igual, certo? O título do primeiro livro escrito por Pedro Bandeira. Também tudo maiúsculo. Além dos livros que ele leu, que outra manifestação artística influiu a obra dele? O cinema. Isso. Como que ficaria o depoimento dele? Se fosse você, né? Uma pessoa escrevendo dele. Em Nações de Narizinho, lhe marcou, e além disso, Narizinho foi sua primeira namorada. Crê que tem... Crê, não é creio. Crê. O creio é se fosse ele mesmo falando, né? Ó, crê que tentou imitar o processo construtivo do livro na sua primeira obra. O dinossauro que fazia o ar. Confessou outro professor, o cinema, com a rapidez dos roteiros e dos cortes. Ponto final. Muito bem, tudo corrigido.